Bem, como vocês viram na semana passada, os ministros do Supremo Tribunal Federal continuam viajando pelo mundo e falando pelas orelhas. Nós falamos na semana passada desse cara, Barrosinho. Barrosinho, que desgraça, em todos os sentidos. Mas vamos lá, eu gosto da maneira como eles ostentam que eles são os salvadores da república e da democracia que eles destroem. Isso é absolutamente bizarro. É bizarro, é como se a gente vivesse num manicômio. E eu sempre falo isso. Tem aqui a matéria do STF. A gente pode colocar, Torre, o print do STF. Olha só. Presidente do STF defende liberdade de expressão no Fórum Econômico Mundial. Para o ministro Luiz Roberto Barroso, é preciso cautela em ações de regulamentação da internet. E com vocês, eu quero colocar o que esse cara falou dia 21 de janeiro, em entrevista para Goebbels News, para a turminha, para os camaradas amiguinhos do regime. Vamos lá. A civilização que caracteriza o mundo contemporâneo, ela impediu que o senso comum prevalecesse. E, portanto, ficou uma visão meio futebolística de Fla-Flu, de que quem é conservador é contra a regulação e quem é liberal ou progressista é a favor. E é uma visão completamente equivocada. Não importa se você é conservador ou liberal, não pode ter pornografia infantil na rede. Não pode ter terrorismo na rede. Portanto, eu acho que as pessoas com um pouco de boa vontade e de boa fé vão conseguir construir um mínimo de common ground, um mínimo de meio termo de regulação que permita que a liberdade de expressão desempenhe o papel que deve ter na vida contemporânea, mas impeça que o mundo desabe num abismo de incivilidade, de mentiras, de desinformação. O abismo de incivilidade, de mentiras e de desinformação que, sem dúvida, de maneira inequívoca, é fomentado, foi construído, pavimentado, organizado, gerenciado, dirigido pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. E o cinismo desse cara é tão bizarro, porque para quem, às vezes, para quem não é do direito, pode achar normal. Assim, não precisa. Isso daqui envolve só bom senso, não envolve nada além de bom senso. Um ministro de uma Suprema Corte num fórum mundial para falar o quê? Ele está na Suprema Corte para quê? Que Suprema Corte é essa que a gente desenhou? Tá certo isso? E mesmo se no desenho da nossa Suprema Corte você fala em controle concentrado, que já é uma aberração ter uma porcaria dessa na nossa Constituição, aí você vê o tiozão aí, tiozão Barrosinho, entrando em fóruns mundiais, arrotando virtude. O cara só arrota virtude. Porque na casa dele, no chiqueiro que ele transformou o Brasil, no prostíbulo que ele transformou esse país, no inferno que esse cara promoveu e promove ainda até hoje, faz tudo ao contrário. Então é sim espírito de porco. É sim uma pessoa que nunca poderia pisar lá e uma vez lá tem que ser retirada de lá. Como que pode falar sobre liberdade de expressão com tanta gente presa e perseguida por conta do Supremo Tribunal Federal? Clériston morto, na cadeia. Gente morrendo, na cadeia. Porque eles fizeram o quê? Porque, de acordo com a interpretação do Supremo, a turba tem que responder e responde apenas de 15 anos, 17 anos. É um cinismo desse pessoal absoluto. É impressionante como os ministros do Supremo Tribunal Federal, principalmente esse triunvirato do mal aí, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Barroso, conseguem, com a ajuda da Rede Globo, com a ajuda da CNN, a perpetuar o caos e o desespero e a perdição do nosso país. O cara fala sobre regulação das redes sociais. Regulação das redes sociais. Ele é ministro. Ele tá na mais alta cúpula do poder judiciário. Uau! Excelso, pretório, guardião da Constituição. E quando ele fala isso, precisa regulamentar a rede social, esse cara tá dando uma cusparada na cara de todos os deputados federais, senadores, até nos do PT.
É que os do PT estão tomando cusparada na cara e falando, nossa, ai, que delícia. Ele fala mais ou menos a nossa língua. Gostam de ser tratados como sabujos, como baratas, como não sei o quê. Tudo para estar no poder. Tudo para estar no poder. Liberdade de expressão que é o entrave? Então vamos lá. Vamos fabricar eufemismos agora. Liberdade com responsabilidade. A regulação não é fla-flu. É fla-flu sim. Com vocês é fla-flu sim. Vocês estavam defendendo até ontem agência de checagem de fatos. Bando de hipócrita. Depois fala que vai sair da rede que não sai. E que bom que não saiu. Para a gente confrontá-los sobre as suas hipocrisias e o cinismo inato desse cara. Que bom que não saem. E eu acho assim, né? Então, já que o cara perdeu completamente a noção e a liturgia do cargo, então, fala mais, Barroso. Fala mais. Fala que agora a gente quer ouvir sim. Cada vez que esses caras falam fora dos autos, que eles agem como se fossem senadores imperiais da República Democrática do Brasil. Cada vez que esses caras falam, eu anoto ali, no livrinho. É o livrinho de crimes de responsabilidade. Cada vez que esses caras pisam fora do quadrado, a gente está observando. E a gente vai trabalhar para derrubar todos que cometeram crimes de responsabilidade. Ouviu? Alexandre de Moraes. Barroso. Presumir que a população vai aguentar tudo isso que vocês estão fazendo sem se mobilizar, inerte, não vai. Porque a gente não vai parar. A gente não pode parar, porque vocês não param. Vocês continuam atacando de maneira incivilizada, primitiva, canalha, vil, sem um pingo de vergonha na cara de vocês. E tem mais, tá? Tem mais. Tem muito mais. Vocês não pararam de cometer crimes e abusos em série. A gente precisa passar um recado para o mundo que a gente tem um antídoto para isso. Por meio do sistema. Marco, é difícil convencer o Centrão a apoiar o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal? Por que é difícil? Tem alguém realmente empenhado nisso? Realmente. E se está empenhado, o que dá para fazer para melhorar? Não tem espaço para melhorar? Claro que tem. Agora, não dá para conviver com esse nível de abuso, com o cinismo desse cara, dando entrevista para a Globo News e falando dessa forma a respeito de um tema que não é da competência dele. Fica lá na Suprema Corte, cara. O seu dia, né? A prisão iminente dos ministros que cometeram crimes, espero, pode ser que a gente nunca veja isso. Eu espero que seja uma realidade um dia. Porque se você conversar com qualquer pessoa, né, de um país civilizado, de fato, ele vai falar para você, esse ministro é a típica expressão de um lunático incivilizado que nunca deveria usar plataformas de rede social, a imprensa, para falar sobre o que o Congresso tem que fazer. E usar a força da cadeira dele, que infelizmente é maior do que a gente imagina, e eu acho que é maior do que a gente imagina, viu? Os laços que esses caras têm, tá tudo muito rico, tá tudo com muito dinheiro, esses caras, e ainda tem a cara de pau de agir como se fossem supra-senadores. Supra-ministros, supra-senadores e supra-executivo também. Todos vocês, prefeitos, governadores, senadores, deputados federais, que acham que o comportamento desse cara, e do Alexandre, e do Gilmar, vocês gostam de ser chantageados pelo Gilmar? Vocês têm prazer nisso? Ou é uma moeda de troca entre outro mafioso que se elege senador com a máfia do Supremo Tribunal Federal? Vocês têm prazer
em se unir a mafiosos? Vocês gostam de ser chantageado pela máfia que está no Supremo Tribunal Federal? Por mais venal que você seja, ou por mais que você não tenha nenhum tipo de valor ou princípio pelo qual você lute no seu mandato, você gosta de ser refém de bandido? Porque hoje não são só vocês. Todos nós somos reféns desse Supremo Tribunal Federal. Nós vamos persistir, nós vamos conseguir vencer essa batalha. Nós vamos derrubar esse regime. Não importa quanto tempo isso demore, eles não irão vencer. Mas para isso nós precisamos ser fortes. Nós, eu digo, inclui vocês. O povo vai restabelecer a democracia no Brasil. A gente precisa do seu apoio, a gente precisa da sua ajuda. Financie esses meios de comunicação alternativo que estão quebrando a hegemonia da imprensa mainstream. Não existe conteúdo gratuito. Tem alguém pagando pelo conteúdo que você consome. Se está na Rede Globo, quem está pagando é o Lula. E o que a gente tem? A gente tem vocês. Quando você se inscreve, quando você assina financeiramente, tudo isso é um passo importantíssimo para que aquela mensagem chegue a mais e mais pessoas. Hoje, neste momento, o Show da Manhã do Fio Diário é o número 1 da internet brasileira em programas de notícia. Então eu faço um apelo a vocês. Eu imploro isso para vocês. Se inscreva no canal do Fio Diário. Assine o Fio Diário.